então eu fiz-vos perder dinheiro. Como sabem, neste canal eu explico-vos tudo o que eu sei, da melhor forma que sei, com montes de estudo e experiência em cima, mas nem todos concordam comigo. Se me seguem, é uma coisa que eu sempre ensinei e deixei bem clara. Eu defini que é importantíssimo diversificar. Ficas com uma das maiores vantagens do mundo dos investimentos, que é a diversificação. Não só apenas eu, mas também muitas pessoas que estudam os investimentos. Acontece que para muitos milionários e grandes investidores, isto é um total erro. Faz-vos perder dinheiro e impede a vossa margem de lucro. Diversification is a protection against ignorance. Diversification, that's for idiots. Diversification is a big mistake. We think diversification is, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. Portanto, resumindo, para eles nós somos todos uns idiotas, não sabemos estudar investimentos e somos ignorantes neste assunto. E sabem que mais? Se vocês seguiram o que eles ensinam, a vossa probabilidade de arruinar os vossos investimentos é muito alta. Pelo menos muito maior do que aquilo que vocês imaginam. Calma, eu sei, como é que eu vos acabei de dizer que vos faço perder dinheiro e afinal são os milionários que estão errados? Pior, como é que eu estou a dizer que são os milionários que estão errados se são... bem... milionários. Em que é que ficamos? A área dos investimentos sempre teve muitas controvérsias e é uma escolha tão pessoal que o melhor é ficarem a saber tudo o que eu sei sobre diversificação, tanto na minha visão, incluindo aquilo que eu faço, as minhas estratégias, como também na visão dos milionários que vos mostrei, porque é assim, se não souberem as hipóteses, ficam no mesmo sítio onde estão agora, que, sem saberem, pode ser um autêntico erro. Portanto, será que é hoje que vocês vão parar de diversificar ou se por outro lado ainda vão carregar mais forte nesta abordagem de investimento? Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui, eu estudo formas de fazer dinheiro online. É importante referir que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vocês vão ter aqui é apenas e só a minha opinião. E já agora, um grande obrigado a Trading212 por estar a apoiar este vídeo, mas falaremos mais deles depois. Antes de partirmos para as aplicações e estratégias práticas, vamos perceber toda a base da estratégia de diversificação com este pequeno exemplo. Então imaginem que eu estou a trabalhar para ser um dos maiores vendedores de baralhos de cartas da minha cidade. Resolvi então abrir a minha loja, onde eu vendia 4 tipos de baralhos de cartas, todos temáticos, e eram totalmente exclusivos ao meu espaço. Eu vendia baralhos do Spider-Man, do Batman, do Harry Potter e ainda dos Avengers. Mas há um pequeno problema, é que o meu fornecedor só me consegue enviar 100 baralhos por mês, ou seja, 25€ cada um, porque não são baralhos propriamente fáceis de produzir. Os dias começam a passar, os clientes começam a entrar, a comprar, a falar da minha loja a toda a cidade, porque baralhos de cartas são a cena, mas acontece algo que eu não estava propriamente a contar. Rapidamente percebo que há um baralho que está a esgotar totalmente, que era aqui o do Spider-Man, já os outros não estavam a correr assim tão bem. Posto isto, chega um pensamento, então e se em vez de eu mandar vir 25 baralhos de cada um, mandar apenas vir só o meu Spider-Man? Se isto continuar assim, vou conseguir aumentar muito o meu rendimento, porque vou passar de esgotar 25 baralhos para passar a esgotar 100 baralhos. Lá ao fim estava tudo a correr muito bem, uma euforia na minha loja com estes baralhos, mudei até o aspecto da loja para ficar temática aqui do Senhor Aranha, até que um dia o Spider-Man está metido num escândalo e passou por todos os telejornais. No fundo, o ator que representava este Spider-Man estava metido num crime. Não só isto, como estava a ser anunciado um novo filme do Batman e uma nova série do Harry Potter. No dia seguinte, o fluxo da minha loja manteve-se, mas com um grande problema. Não só não vendi nenhum baralho do Spider-Man, como tive diversas devoluções de últimas compras feitas desse baralho. Como devem calcular, isto causou um grande prejuízo à minha loja. Enquanto isto, só havia as pessoas a murmurar que os baralhos antigos que eu tinha no início, do Batman, do Harry Potter e até o dos Avengers. E realmente, se não tivesse havido este azar do escândalo do Spider-Man, eu ainda ia estar a lucrar bué da bem, acima da média. Mas como eu não consigo prever o futuro, olha, arrisquei-me e agora as pessoas querem os outros baralhos e eu não tenho para vender. Não só isso, como mudei o aspecto da minha loja, vai ser um prejuízo para voltar ao início. Se calhar se eu tivesse mantido todos os baralhos, ia falhar ao grande lucro momentâneo que o Spider-Man me estava a trazer, mas por outro lado, eu tinha conseguido manter um negócio a rolar durante esta mudança nos baralhos dos mercados. Ia estar pior no Spider-Man agora, mas os outros iam me estar a compensar e isso era mais que suficiente. Demorei meses a voltar à loja como estava no início, mas consegui. Prefiro ter uma perspectiva de ganho menor, mas muito mais segura do que estar a tentar adivinhar a próxima grande tendência. Ora, esta história que eu vos contei, no fundo, é uma explicação geral do objetivo da diversificação nos investimentos. Agora, claro, isto foi tudo muito simplificado, existem várias questões por responder, porque imaginem, e se eu tivesse investido no Spider-Man, acertado, tinha continuado durante muito tempo assim, eu teria diversificado e perdido esses lucros todos a longo prazo? Será que eu não posso arriscar um bocadinho? Para vos responder a isto, vamos então perceber a visão destes milionários que eu vos falei inicialmente, pessoas que arriscaram o seu capital para fazer as suas fortunas, e perceber porque é que eles assumem uma estratégia de
de não diversificação. O objetivo das pessoas que escolhem especificamente que investimento fazer é para bater um índice chamado S&P 500. Se tu não sabes o que isto é, no fundo, ele junta as maiores 500 empresas dos Estados Unidos e isto na última década retornou assim a números redondos de 10% ao ano. Claro que isto não é garantido que continue sempre assim, mas uma média dos 10%. Portanto, o objetivo destes investidores é fazer mais do que estes 10% ao ano, porque caso contrário, mais valia investir numa coisa só, neste S&P 500, e ele diversificava-te automaticamente. Então, para que nós estamos a tentar adivinhar naquele, ou naquele, ou naquele, ou em vários? E a ideia deles é muito simples. Se tu estudas e percebes bem o investimento que vais fazer, sabes que ele à partida vai correr bem e assumes que a probabilidade dele dar certo é grande. Pelo menos esta é a ideia. Então, para que distribuir o dinheiro para outras coisas? Porque assim, se tu já estudaste bem e tens essa confiança, é deitar dinheiro ao lixo se não escolheres o melhor. Porque supostamente tu vais estudar várias hipóteses e só vais escolher a melhor de todas. E atenção, eu percebo, se eles têm uma perspectiva de lucrar 50% com um determinado investimento e o mercado apenas retorna em média os 10%, é uma escolha fácil. Eu vou sempre preferir ganhar 50 do que ganhar 10. E este é o pensamento base. Mas eles ainda vão mais longe. Como é que tu vais conhecer bem, por exemplo, 30 investimentos diferentes? Porque se tu tiveres que agir, vender, comprar uma nova informação, o que seja, serás muito mais lento a gerir 30 coisas diferentes do que uma só. Ainda para mais, tu nunca vais conhecer bem 30 investimentos ao mesmo tempo e eles dizem sempre que mais vale focares a tua atenção num, conheceres bem um e este é o único onde tu vais investir. Por fim, ainda existe o fator que tu não vais ficar rico se tiveres um portfólio mega diversificado. A probabilidade é baixa porque todos os teus investimentos tinham que subir bastante para isso acontecer. Já numa empresa sozinha, se ela correr muito bem, tu podes ter ganhos que revolucionem as tuas finanças. E eu entendo perfeitamente quem estiver agora a olhar para mim e a pensar: Gabriel, tu és grande burro ou não? Claro que eles têm razão. Tu e todas as pessoas que pensam como tu só podem ser parvos a preferir outra forma de investir. Até porque se eles são os maiores investidores do mundo, é por alguma razão. Mas como não existe uma discussão sem os dois lados da história, vamos agora perceber o porquê de eu achar que se vocês fizerem como os milionários, existe uma grande probabilidade de vocês arruinarem as vossas finanças. Então, existe um erro muito comum dos profissionais, seja em que área for, que é muitos não se sabem colocar no lugar das pessoas que pouco ou nada sabem sobre determinado assunto. Daí nós temos muitos professores que não sabem ensinar, muitos especialistas que dão palestras que só eles próprios é que entendem e muitos milionários que já não se lembram o que é não ter dinheiro e a estrutura que eles têm. A ideia de encontrares uma ação para investir com grande potencial de retorno e torná-la o teu foco de investimento, é muito gira. Até percebemos que eles têm equipas inteiras que trabalham o seu dia-a-dia nos investimentos, onde eles procuram novas empresas, novos negócios e o sítio ideal para investirem. Enquanto nós temos a internet para pesquisar sobre novas empresas e o que é que elas andam a fazer, eles têm literalmente reuniões diretas com as equipas e com as empresas onde vão investir. E é claro que no lugar deles, com o conhecimento deles e com a confiança que eles têm, dado isto tudo que eu estive a dizer, eu também seria como eles. Então, para pessoas como nós, sem essa capacidade de estar por dentro das coisas, o máximo que nós conseguimos perceber dos investimentos é o nível do mais ou menos. Não por falta de estudo, mas é a informação que nós temos disponível. O nosso trabalho passa então a ser encontrar os melhores mais ou menos que temos por aí e investir neles. Desta forma, se nós tivermos 10 investimentos diferentes e 2 correrem mal, vocês não perdem tudo. Terão os outros 8 para vos cobrir e tentar ainda lucrar em cima desse prejuízo. Mas e se eu investir numa empresa super segura e conceituada que costuma render uma maior percentagem anual que a média dos mercados? Também há um problema disto. É que até as empresas grandes podem ter problemas. Seja uma má notícia que faz quebrar os mercados, seja um problema no setor onde ela está inserido ou simplesmente ela passar a ter piores resultados. Agora, a diversificação também não é só sobre diminuir o risco, mas também é sobre aproveitar novas oportunidades. Porque é assim, quando nós investimos em diferentes projetos, estamos a abrir portas a várias oportunidades de crescimento que de outra forma não teríamos e podíamos perder. E aqui o que acontece para o mal também acontece para o bom. Porque é assim, se nós investimos em 10 investimentos, a probabilidade de nós investirmos no muito bom e acima da média é bastante superior se eu investir apenas em um. E falar ainda disto, que é dos pontos mais importantes no mundo dos investimentos e é uma coisa que a diversificação também traz, que são noites bem dormidas. Como assim? Uma das maiores causas de perda nos investimentos é a falha mental. Muitas vezes acontece pelo nervosismo, pelo stress, a incompreensão dos mercados e estando com as nossas finanças alocadas a um sítio só, pode fazer com que fiquemos a questionar o tempo todo. Será que eu fiz bem? Será que eu não devia ter investido na outra que eu estava indeciso? Porque se porventura o teu investimento começa a descer, existe uma grande probabilidade desse teu stress fazer-te tomar decisões com base na emoção e no desespero, o que ninguém quer. Já com a diversificação ajuda deste fator porque investiste em tudo ou em grande parte das coisas que estavas interessado. E aliado a um menor risco vem sempre uma noite melhor dormida. Então antes de partirmos para o como diversificar na prática, eu tenho que vos avisar que há uma complicação em tudo o que vos estive a dizer até agora. Isto de diversificar requer algum planeamento e consideração porque comprar tudo o que vemos é um autêntico erro, até porque diversificar em excesso ou espalhar os investimentos ao acaso acaba por ter um efeito super negativo nos seus investimentos. Como em tudo na vida, o equilíbrio é a chave e nós temos de ser inteligentes o suficiente para conseguir fazer as nossas escolhas. Posto isto, um dos temas mais debatidos da área dos investimentos é quantas ações é que nós devemos ter? Qual é que é o número ideal? E a partir de quanto é que já é demais? Ninguém tem a resposta ideal a isto, mas existe sem dúvida a resposta
que mais gente dá, que mais gente concorda e é que mais é estudada. Os experts dizem então que deves ter entre 20 a 30 ações no teu portfólio, de forma a teres a melhor proporção entre o risco e o retorno. Na verdade, ainda existem algumas pesquisas que sugerem que cerca de 90% deste risco pode ser eliminado com apenas 12 a 15 ações muito bem diversificadas. Por fim, ainda há quem argumente que se devem ter muito mais ações que isto, porque quanto mais ações tiveres, menos impacto tu vais ter numa ação individual, se caso alguma coisa corra muito mal. Mas é neste ponto que as coisas ainda começam a ficar mais complicadas e era aqui que eu queria chegar com isto. Investir em muitas ações ao mesmo tempo pode tornar a gestão do teu portfólio uma tarefa demasiado complexa e demorada, basicamente quase impossível. Porque ainda assim, para cada ação, nós temos que ter alguma quantidade de pesquisa e análise contínua. Existe este termo chamado diversificação excessiva, ou em inglês o diversification, que quer dizer isto mesmo, que ter demasiadas ações pode diluir tanto o teu potencial de retorno que se é para isto mais vale investir numa única coisa, que é no S&P 500, que é aquele tal índice que tem as maiores 500 empresas dos Estados Unidos. Porque assim, se é para ter 100 vezes mais trabalho para ter o mesmo resultado, não compensa. Então, Gabriel, mas e se eu não tiver tempo para diversificar, mas ao mesmo tempo eu não quero apenas arriscar-me a investir em uma ou duas empresas? Tu podes sempre investir em coisas chamadas os ETFs, que são fundos que juntam várias empresas no mesmo cesto, tal como o S&P 500, existe o ETF do S&P 500, e eles juntam várias empresas e tu podes investir uma vez nisto e ele divide automaticamente por essas empresas todas. Agora, existem muito mais do que o S&P 500, em vários mercados, em vários setores, ou ainda, por outro lado, se tu quiseres investir em 15 empresas que tu escolheste, mas não queres estar a comprar uma a uma, a clicar manualmente uma a uma para comprar, tu tens plataformas que te ajudam a fazer esta compra de forma automática. Para te exemplificar, nós vamos utilizar aqui uma das parceiras do canal, que é aqui a Train 212, e se tu quiseres aqui na plataforma investir, por exemplo, no ETF que segue estas tais maiores 500 empresas dos Estados Unidos, tu vais à barra pesquisa, pesquisas iShares Score S&P 500, é um exemplo de um ETF que segue este tal S&P 500, depois selecionas comprar, metes a quantia que queres investir, verificas se está tudo bem e metes a compra e já estás com esta diversificação feita no teu portfólio. Por outro lado, tu podes criar aqui o teu próprio ETF. Vens aqui à secção da PAI, selecionas as empresas que queres investir, a quantidade de dinheiro, depois de mexer nessas definições todas, todos os meses te vai sair o dinheiro e ele vai automaticamente colocar dinheiro nas empresas que tu selecionaste neste teu próprio ETF. Se tu ainda quiseres ganhar uma ação gratuita num valor máximo até 100 euros, tu basta fazeres ou o registro pelo meu link ou colocares o nome Gabriel na altura em que tiveste de pôr um nome de referenciação. Ok, voltando ao vídeo, até porque eu deixei aqui alguns truques na manga para vocês aplicarem nas vossas estratégias de investimento, porque é assim, quem fica a ver a vídeo até ao fim tem que merecer aqui umas migalhinhas extra de informação, porque sim, diversificar não é só comprar ações diferentes. Eu no meu canal já vos falei de várias abordagens, mas no geral há várias formas de vocês conseguirem melhorar o que vocês já fazem. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para vários setores de investimentos e não só para um, porque é assim, vocês podem estar investidos em 30 ações, por exemplo a Apple, a Google, a Microsoft e empresas do mesmo género, parece que estão diversificados, mas se por acaso o setor da tecnologia, que é onde essas ações estão inseridas, for abaixo, a probabilidade de todo o teu portfólio também ir abaixo é grande. Portanto, em primeiro lugar, dividir por várias áreas, por exemplo, energias renováveis, área do consumo, da saúde. Depois nós devemos olhar para várias regiões, porque se nós estivermos só a investir nas empresas americanas e a América entrar em crise, ou sei lá, entrar numa guerra, a probabilidade das tuas ações também caírem todas é bastante grande. Enquanto se tu dividires ali um bocadinho da Europa, se calhar ali um bocadinho da Ásia, se encontrares lá boas empresas, poderás safar de alguns problemas. Outra abordagem muito importante é diversificar entre classes de ativos, e eu adoro esta parte. Isto significa que, para além das ações, vocês podem olhar para outros tipos de investimento. Vocês têm as obrigações, as plataformas peer-to-peer, que no fundo são plataformas de empréstimos. Podem olhar para REITs, que é o mundo imobiliário, mas onde podem investir quantias baixinhas, por exemplo 10, 50, 100 euros. E se ainda quiserem colocar uma pitada de risco no vosso portfólio, os experts dizem que podes alocar até 5% em criptomoedas. Embora elas possam ser altamente voláteis e completamente arriscadas, elas para alguns investidores podem fazer toda a diferença de um portfólio médio para um grande portfólio. E não se esqueçam, se vocês não quiserem ter muito trabalho nem estar sempre em cima dos mercados, vocês podem sempre optar pelos ETFs. Claro que para isto vocês têm que os saber estudar, escolher, mas é tudo muito mais fácil em um grau de complexidade muito inferior. E se for este o caminho que queres seguir, eu criei este vídeo aqui onde te mostra como fazer isto tudo que eu acabei de falar de forma fácil e descomplicada. Mais uma vez, obrigado por assistir ao vídeo, vemo-nos para a semana e tchau!